Vamos lá então, falando um pouco de trauma abdominal fechado. Quando a gente fala de trauma abdominal fechado, a gente tem que fazer, ou contusão abdominal também, sempre vem aquela dúvida quando a gente fala de trauma abdominal. É um abdômen cirúrgico? A gente tem que fazer uma exploração cirúrgica, uma laparotomia nesse paciente? Então, no trauma abdominal fechado, a gente tem que pensar no seguinte: se é um trauma abdominal fechado, o exame físico não é confiável, ou seja, esse paciente tem um politrauma ou está com rebaixamento do nível de consciência, a gente vai fazer um abdômen cirúrgico? Calma. Primeira coisa, quando esse paciente tem um politrauma, tem uma diminuição do nível de consciência, um rebaixamento do nível de consciência e tem um trauma abdominal fechado, a gente tem duas abordagens na emergência que a gente pode fazer. A primeira é a lavagem peritoneal diagnóstica e a segunda é o FAST, a ultrassonografia da emergência. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente tem essas duas opções, pode ser uma ou pode ser outra, isso depende muito. Então a gente vai fazer a primeira coisa, pode fazer o FAST ou o lavado peritoneal, o LPD. A gente faz o lavado peritoneal diagnóstico, ele pode dar negativo, mas isso não exclui uma lesão intraabdominal. Então o que a gente faz? Se o LPD sair negativo, a gente pode, através de um catéter, infundir um pouco de solução fisiológica e depois aspira. Se nesse aspirado que a gente fez do LPD, ele tiver, presta atenção, leucócitos maior a 500 por milímetros cúbicos, hemácias maior a 100 mil, uma amilase maior a 75, se o paciente apresentar a presença de bile ou de fibras alimentares, a gente diz que esse paciente tem um lavado peritoneal positivo. Se esse lavado peritoneal positivo for positivo e o FAST positivo, então a gente tem lá FAST positivo com LPD positivo, a gente está falando que o paciente tem uma lesão intraabdominal. Então o paciente tem uma lesão intraabdominal, um trauma fechado, laparotomia? Ainda não. A gente tem que ver os seguintes critérios. Paciente com lesão intraabdominal confirmada por FAST ou LPD, ele está com a PA diminuída? Está com PA diminuída, a gente faz volume para tentar levar a PA desse paciente. Se esse volume que a gente fez for negativo, ou seja, o paciente continua com a diminuição da PA, aí a gente faz laparotomia. Se o paciente tem lesão intraabdominal positiva por FAST ou LPD, já é outra história, mas ele tem uma PA normal, o que a gente vai fazer? Vai levar esse paciente para fazer uma tomografia, porque a gente sabe que a tomografia é o principal exame, né, de análise do trauma, principalmente abdominal. Se a gente faz ATC nesse paciente, ele tem uma lesão de baço ou fígado, a gente vai fazer laparotomia? Ainda não. Paciente com TC, com trauma de baço ou fígado, porém que apresente estabilidade hemodinâmica, sem irritação peritoneal e que não teve que transfundir mais de 2 unidades de sangue, esse paciente tem uma conduta expectante, a gente pode observar. Tá? Agora, se esse paciente faz uma TC e ele não tem lesão, mas ele tem líquido livre na cavidade, é outra situação. A gente vai fazer laparotomia? Ainda não. O que a gente vai fazer? Paciente com TC, sem lesão, porém com líquido livre, a gente tem que fazer o seguinte: esse líquido livre é maior a 1 quadrante? Se for maior a 1 quadrante, a conduta se for menor a 1 quadrante, a conduta expectante. Se for maior a 4 quadrantes, é laparotomia, tá? E existem algumas situações onde o lavado peritoneal e o FAST não tem necessidade de fazer. Quando o exame físico é confiável. Quando a gente tem um exame físico confiável do paciente, então, paciente com um exame físico confiável, com um glaso maior a 12, que ele possa ter uma resposta no exame físico positiva, então a gente não tem necessidade de fazer o LPD nem o FAST. Lógico, sempre lembrando que se esse paciente apresentar instabilidade hemodinâmica, choque, apresentar peritonite ou evisceração, lógico que imediatamente o paciente é um abdômen cirúrgico. Tá?